Oi, gente, bom dia para vocês. Como estão? Tudo bem? Espero de coração que essas aulas de histologia vegetal não estejam sendo um martírio. Espero que não tenham má vontade com essa matéria, tá? Porque a gente tá comendo isso todos os dias sem termos consciência de que estamos. Hoje nós vamos falar sobre os tecidos de assimilação, que na verdade são parênquimas, né? Os parênquimas são tecidos que se originam do meristema fundamental. Então vamos lá. Meristema fundamental é um meristema primário. Meristema primário é aquele tecido embrionário que se forma nos ápices das plantas, no ápice do caule e no ápice da raiz. A planta ela tem 3 meristemas primários: a protoderme, que forma a epiderme, o procâmbio, que forma a xilema e floema. Repetindo, porque o Bob latiu aqui. Gente, pudo é terrível, Senhor acode. Bob! Aí, ó, perdi o raciocínio. Voltar. O meristema primário, ele é formado de 3 meristemas: a protoderme, que forma a epiderme, o procâmbio, que forma xilema e floema primários, e o meristema fundamental, que forma parênquima, colênquima e esclerênquima. O colênquima nós já vimos e o esclerênquima também. Eles são tecidos de sustentação. O parênquima nós vamos ver agora, tá? Quais são as características deste tecido? Os parênquimas são tecidos formados por células volumosas, então são células grandes, com grandes vacúolos. Lembrem-se que o vacúolo é uma organela exclusiva de planta e a função dele é armazenar substâncias, água, por exemplo. E o tecido parênquima, ele tem células com parede celular de pouca espessura, ou seja, são tecidos com parede celular fina, células grandes com grandes vacúolos e parede celular fina. Turma, é um tecido que eu tenho uma grande paixão e simpatia, porque ele é um tecido que tem capacidade meristemática. O que é isso? O parênquima, ele, quando sofre uma injúria, quando sofre um machucado, por exemplo, quando você corta uma árvore que você quer, esse parênquima, ele começa a regenerar todos os tecidos existentes. Então, é como se esse parênquima, ele fosse uma célula-tronco da planta. O parênquima, ele tem capacidade de regenerar e dar origem aos meristemas secundários. E meristema secundário, nós já vimos que é o câmbio e o felogênio. Então, o parênquima, gente, ele é um tecido muito interessante, tá bom? Adiante. Como é esse tecido, tá? Observe aqui, como é o parênquima mesmo, células grandes, volumosas, com um vacúolo grande, parede celular fina. Isso aqui, ó, na ponta do meu dedo, tá, ó? Tudo isso aqui é parênquima. Olha essa célula aqui, grande, 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 grande. Isso aqui é parênquima, tá? Vamos ver se vocês lembram. Essa aqui, ó, que também é muito grande, mas tem a parede celular grossa, é quem mesmo? Xilema. E onde tem xilema, tem o quê? Aqui, ó, corado de azulzinho. Acompanhando o xilema, floema. São os tecidos condutores, né? Que bonitinho. E aqui na pontinha? A epiderme com a cutícula. Interessante, gente? Muito. Olha aqui, parênquima, 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 parênquima. Perceba que dentro do parênquima tem os tecidos de condução. Interessante? Muito interessante. Adiante. Olha que foto mais linda. Eu sou apaixonada por essa foto que eu peguei da internet, mas quem fez esse corte me fez ficar encantada. Olha aqui, gente, células grandes com parede celular fina. Isso aqui tudo é parênquima, ó. Tudo que tá aqui ao redor é parênquima. Vamos treinar o olho? Célula grande com parede celular grossa, só pode ser o quê? Xilema.
Então, aqui em vermelho, tudo aqui em vermelho é xilema. Onde tem xilema, tem floema. Aqui tudo em azulzinho, ó, é floema. Aqui tudo em azulzinho, tudo em azulzinho. Perceba que as células do floema são muito mais finas, digo, tem um calibre menor do que as células do xilema. Olha que lindo. E o parênquima tá aqui, né? Parênquima. Adiante. Mais uma fotografia. Olha que lindo. Parênquima. Células grandes com parede celular fina. Tudo isso aqui é parênquima. E olha aqui no cantinho. Em vermelho, xilema. Onde tem xilema, eu tenho intercalando floema. Lindo, maravilhoso, né? Bom, gente, na planta existem vários tipos de parênquima. Um deles é o parênquima clorofiliano, que é um parênquima, gente, com uma grande quantidade de cloroplastos, cuja função é fazer fotossíntese. Parênquima clorofiliano é um parênquima cheio de cloroplasto. É um tecido cheio de cloroplasto, onde tem cloroplasto, a função é fazer fotossíntese. Como que ele é na realidade? Tá? Um esquema. Turma, nós sabemos que a parte da planta que faz fotossíntese em grande quantidade é a folha. Então, eu vou encontrar o parênquima clorofiliano principalmente nas folhas, tá bom? Como que é esse tecido? Aqui é um corte de folha. Eu tenho aqui em cima, olha, a epiderme, são essas células brancas. A epiderme lá, ó, na face de baixo da folha. Olha aqui um estômago, que gracinha, cortado, né? A cutícula, por cima da epiderme, né? Olha, a cutícula, que é uma estrutura lipídica que tem a função de não deixar a planta perder água. E entre as epidermes, tudo isso aqui eu chamo de parênquima clorofiliano. Perceba que as células, elas são cheias de pontinhos verdes, olha. E esses pontinhos verdes, eles são os cloroplastos. O parênquima clorofiliano é rico em cloroplastos, é um parênquima que faz fotossíntese. O parênquima clorofiliano, ele é formado por dois tipos de células. Observem, gente, que há uma diferença. Essas células aqui, ó, de cima, elas são mais alongadas, como se fossem, assim, palitinhos encostados um do lado do outro. Essas duas camadas de células aqui, elas são chamadas de parênquima palissádico. Parênquima palissádico. Porque as células são alongadas, como se fossem uns palitinhos. E são muito juntinhas. Já essas células aqui da parte de baixo, elas são bem afastadas umas das outras, percebam? Então, eu tenho lacunas entre essas células. Lacunas são espaços vazios. Esse tecido aqui de baixo é o parênquima lacunoso, porque tem lacunas. Então, o parênquima clorofiliano é formado por parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Isso é um esquema. Na realidade, é isso aqui, ó. Essa fotografia mostra um corte de folha. Então, é a realidade. Observem o que eu tenho aqui. Se a folha, eu tenho parênquima clorofiliano, que é formado de parênquima palissádico, aqui em cima. Células longas, parecendo palitinhos, ó. E embaixo, o parênquima lacunoso, tá? Perceba que, olha, os espaços de ar entre uma célula e outra. Por que ar? Porque tem que entrar gás carbônico, né, gente? Por onde que entra o gás carbônico? Olha aqui, um estômago, outro estômago. O gás carbônico entra pelos estômagos e fica nesses espaços de ar. Por isso que tem que ser aerado mesmo, ok? Adiante. Outra fotografia de parênquima clorofiliano. Parênquima palissádico, não é palissada não, tá? É palissádico mesmo. E embaixo, parênquima lacunoso. Olha aqui, epiderme, epiderme. Olha aqui, xilema, floema. Tudo bonitinho ali na folha. Então, perceba, por que a folha é um órgão? Porque ela tem vários tecidos, ela tem tecido de condução, tecido fotossintético, epiderme, que é um tecido, ok? Adiante. Essa foto aí eu tenho muito orgulho, porque essa foto fui eu que fiz. Eu cortei essa folha, é uma folha, tá? Deixa eu ver se tá muito claro.
Aí melhorou. Essa folha foi a planta que eu trabalhei no meu mestrado. E olha para vocês verem o parênquima clorofiliano. Aqui em cima eu tenho 2 camadas de parênquima palissádico. E aqui embaixo, ó, o parênquima lacunoso. Aqui, ó, nesse círculo pontilhado, eu tenho um tecido de condução, xilema e floema. Olha aqui a epiderme, células grandes. Olha aqui a cutícula, gente, que lindo. Olha, em azul, cutícula, tá? Cris, o que é isso aí que tá ultrapassando a folha? Isso aqui, gente, é esclerênquima. Vocês se lembram? É o tecido de sustentação da folha, aqui, ó, esclerênquima, esclerênquima. Dá pra ver estômato? Dá. Olha aqui essa seta preta. Aqui na ponta da seta é um estômato, aqui é outro estômato, ó, um do ladinho do outro. Onde que tem mais? Que dá pra ver. É, só aí. Aqui me parece que tem um também, tá? Interessante? Muito. Essa aí é a minha folha do coração. Bonita, né? Maravilhosa. Adiante. Bem, sobre parênquima clorofiliano, é isso, tá? É um parênquima com função de fotossíntese. Os parênquimas, eles também podem ser de armazenamento, ou seja... Parei, né, gente? Porque agora foi a Maia que latiu. Bom... O parênquima de armazenamento, o nome já fala, ele vai guardar algo, ele vai armazenar. Esses parênquimas, gente, são encontrados geralmente em caule ou raiz, tá? É comum em caule ou raiz, como, por exemplo, batata, como, por exemplo, mandioca, beterraba. E eles armazenam amido, eles armazenam óleos, eles armazenam proteínas, armazenam substâncias que vão ser usadas num momento de necessidade, assim como o nosso fígado armazena glicogênio. Adiante. Então, observe, parênquima amilífero, o nome já fala, ele vai guardar amido. Amido, gente, é um polissacarídeo das plantas, é um carboidrato grande. Batata inglesa e beterraba, tá? São 2 tubérculos, batata inglesa é caule e beterraba é raiz, e eles armazenam amido, tá? E aonde que fica esses amidos? Lá dentro do parênquima de reserva, parênquima de armazenamento, numa organela chamada leucoplastos. Leucoplastos, lembra? Cloroplastos, mas o cloroplasto, ele tem cor verde, que é a clorofila. Os leucoplastos, eles não têm cor, tá bom? Adiante. Essa foto eu também tenho xodó, porque essa foto também é do meu mestrado, ela é minha. E observem, isso aqui é um tecido, ó, uma célula, outra célula, outra célula. E essas bolinhas pretas aí dentro são os grãos de amido. Então, isso aí é um parênquima de reserva. Bonito? Muito bonito. Essa técnica, gente, você joga uma substância em cima da planta que chama Lugol e ela cora os grãos de amido de preto. E aí fica fácil identificar, porque na realidade eles são transparentes. Então, observe, onde tem pontinho preto são os grãos de amido. Vamos lembrar aqui, quando a planta faz muita fotossíntese, faz muita glicose que sobra, que ela não usa, ela estoca na forma de amido. E ela estoca dentro de onde? Do caule ou da raiz, no tecido chamado de parênquima de armazenamento. Ok? Adiante. Voltei com essa foto de tanto que eu amo ela, só para te mostrar, só não, porque só é desfazer essa imagem que é maravilhosa, para te mostrar com toda a glória que essa foto merece os grãos de amido. Olha aqui na ponta da caneta, tecido de armazenamento de amido. Essas coisinhas transparentes aqui dentro, estão conseguindo ver? São os grãos de amido. Olha, gente, como nesse tecido tem grãos de amido. Esse corte aqui é de uma raiz, tá? Então, é uma raiz, olha, que armazena muitos grãos de amido. Olha que lindo, gente. Deixa eu clarear para ver se melhora para vocês. Não, piora. Piora. Aí, maravilhoso, né? Xilema, vocês se lembram? Floema, olha aqui. E as fibras, ó, o esclerênquima, que é o esclerênquima, ó. Só faltou colênquima aqui, que não pegou, tá? Adiante. Parênquima aerífero. É um tecido que armazena ar, tá? Onde que eu vou encontrar um parênquima aerífero? Principalmente em plantas aquáticas.
plantas aquáticas, gente, têm que boiar na água. Como que elas conseguem boiar, né? Porque elas têm ar dentro delas, lá dentro do parênquima aerífero. E o ar menos denso que a água, então essas plantas elas vão boiar, elas vão flutuar. A ninféia, por exemplo, é uma planta aquática cheia de parênquima aerífero. Então, observe, a Vitória régia tem parênquima aerífero, o aguapé tem parênquima aerífero, o alface d'água, olha que lindo o alface d'água, gente. Por que eles boiam? Porque eles têm ar dentro deles. Onde que fica esse ar? Fica lá num tecido chamado aerênquima, ou parênquima aerífero, que tem ar. Como é esse parênquima? Olha aqui. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, um monte de células juntinhas? E entre essas células tem essa bola aqui. O que é essa bola aqui? É um espaço vazio. Aqui tem ar. Então, aqui tem ar, aqui tem ar, aqui tem ar. É um corte de planta que tem aerênquima ou parênquima aerífero. Todo esse brancão aqui, ó, que você tá vendo, não é uma célula imensa, não, ó. As células, elas são isso aqui, ó. Ó, uma célula, outra, né? E entre elas, grandes espaços para ficar ar e fazer a planta boiar. Xilema, né? Floema, esclerênquima. Vamos relembrando aí. Adiante. Olha que linda essa foto, gente. Parece célula de mão dada, né? Olha aqui, na ponta da caneta eu vou delimitar a célula. Uma célula, ó. Isso aqui tudo, ó. É uma célula, ó. É uma célula com vários bracinhos. Parece que uma tá dando a mão na outra. E esse espaço grandão entre elas? É ar. Então, isso aqui é um tecido que armazena ar. É um aerênquima ou é um parênquima aerífero. Interessante? Muito interessante. Eu amo. Adiante. E, por fim, turma, o parênquima aquífero. Parênquima aquífero é o parênquima que armazena água. Quem precisa armazenar água? Quem vive em clima árido. Então, plantas de deserto, as cactáceas, por exemplo. A babosa, ela é uma cactácea, ela é um cactuzinho, né? O nome científico dela é aloe vera, né? A famosa babosa. Aqui um corte da folha dela. Tá vendo que é uma folha suculenta, uma folha cheia de água? Porque ela tem aerênquima. Então, desculpa, aerênquima não. Ela tem o parênquima aquífero. Então, olha aqui, dentro da folha da babosa, ela armazena água porque ela tem um tecido para isso, que é o parênquima aquífero. Então, olha que interessante. Essas plantas aqui, ó, conhecidas como sempre viva. Olha o lugar onde ela vive. Não dá ideia de um lugar seco, árido? Então, ela tem que armazenar água. Ela armazena água nas folhas. Na folha, ela tem esse tecido aqui, ó, na ponta da caneta, que é o parênquima aquífero. Por que parênquima? Células grandes, com parede fina, olha aí. Parênquima aquífero das folhas, da sempre viva. E os cactos, né, gente? Os cactos, eles são plantas adaptadas a clima de deserto. Na caatinga tem o famoso mandacaru. Os cactos, eles são cheios de água por dentro, porque eles armazenam no parênquima aquífero. Então, olha que interessante. Olha aqui essa célula grande, muito grande, olha, com a parede fina. Isso aqui é um parênquima aquífero, aquele guarda-ar. Aonde, gente, aqui dentro? A água, ela fica armazenada dentro dos vacúolos. Tá bom? Certo? Olha aqui a epiderme, que legal, né? A epiderme, olha aqui a cutícula, tá clarinha aqui, tá vendo? Ó, uma sombra vermelha é a cutícula. E o parênquima aquífero. Ok? Deixa eu ver se terminou. Terminou, tá? Eu vou deixar esse slide aí para vocês lerem e fazerem um resumo, tá bom? Sobre os parênquimas que nós vimos hoje, tá? Ah, não acabou não, ainda tem mais um, que é o parênquima de preenchimento. O parênquima de preenchimento, turma, a função dele é preencher algum lugar. Então, ele vai ocupar espaço no corpo da planta, tá? Mas ele não tem uma função, assim, ele não é um parênquima que armazena nada, ele não é um parênquima que faz fotossíntese, as células estão lá.
tá? Estão lá ocupando aquele espaço na planta, preenchendo aquele espaço na planta. O parênquima de preenchimento, ele pode ser encontrado no meio do órgão, aí eu chamo de parênquima medular, na medula, no meio, ou ele pode ser encontrado na periferia do órgão, aí eu chamo de parênquima cortical. Então, olha este desenho, esse corte. Aqui no meiozinho, ó, eu consigo ver que é um tecido de parênquima. É parênquima de preenchimento medular, porque tá no meio, na medula. Já esse aqui, ó, na ponta da caneta, rodeando toda a periferia do órgão, é o parênquima cortical, porque essa parte aqui eu chamo de córtex. Vamos ver mais imagens disso. Olha que foto maravilhosa também, né? Olha aqui, no meio do órgão, parênquima, então é parênquima medular, porque tá no meio, as células volumosas com parede fina, célula grande com parede fina, é parênquima. Ele tá aí preenchendo o meio dessa estrutura. Olha que bonito aqui, ó. Xilema, tá? Onde tem xilema tem floema, que eu não tô vendo aqui agora, identificando, tá? Tem fibras, tá? E cortou aqui, ó, descolou, que legal. Epiderme, tá bom? Bácaris trímera. Ah, bácaris. Bácaris é o alecrim do campo, que legal. Fibras, ó, esclerênquima, xilema, tá bom? Isso aqui em roxinho me parece o câmbio vascular, me parece, tá? Deixa eu ver. Ah, floema, não, floema aqui, ó, floema. Isso mesmo, xilema pra dentro, floema pra fora. Floema. Adiante. E o parênquima cortical, outra foto também maravilhosa que pegou até as substâncias dentro da célula, observe, tá? Olha aqui, gente, esse tecido aqui, ó, na ponta da caneta. Célula grande, volumosa com parede fina. Parênquima, como não tá lá no meio, na medula, tá no córtex, parênquima cortical. Olha aqui o parênquima medular, parênquima cortical, tá? Isso aqui é floema, isso aqui, ó, grandão, é xilema. Olha aqui a epiderme, certinho? Agora, deixa eu ver se terminamos. Agora terminamos. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, gente. Espero que tenham gostado, de verdade.